Sejam muito bem-vindos à Fábrica da Fotometria. Eu sou Alan Carvalho. Eu sou Diego Maranhão e se liga que hoje o conteúdo é muito importante. Nós vamos falar sobre como estudar para uma partida de futebol. Não sei você aí de casa se já passou por essa dificuldade ou não. Aqui nós já passamos algumas vezes, né? Bastante E vezes. aprendemos a dar valor aí. Algumas questões sobre planejamento, dicas sobre organização e estudos para uma partida de futebol, para cobrir um jogo de futebol, seja ele profissional. Ou até na várzea, cara. Realmente, cara, tem coisas que a gente tem que prestar atenção, que não podem faltar. De fato, são primícias aí para você ter um resultado fotográfico excelente, né? Sim, planejamento sempre em primeiro lugar. Se você tá com a foto planejada, já tá meio caminho andado. Isso na fotografia de esporte, né, Diego? Poxa, se você planejou, cara, se você se preparou, se você estudou, você tem um resultado final ali garantido, né? Com certeza. Então, o que nós vamos conversar aqui são essas dicas para como estudar para uma partida. Hora do jabá. Se você está gostando do nosso conteúdo, que a gente vem postando aqui no YouTube ou no Instagram, comenta aqui o que você está achando, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, porque isso ajuda a gente a saber se você está gostando realmente do nosso conteúdo. Ou até se você caiu de paraquedas aqui pela busca, vamos deixar aqui no card o nosso vídeo de apresentação. Vai lá, deixa o seu like aí, vai. Vamos esperar. Vai? Deixou? Vai? Se você está se preparando para efetuar uma cobertura fotográfica de uma partida de futebol, existem diversas coisas que vocês têm que levar em consideração. E uma delas, muitas pessoas deixam passar despercebido, mas é muito importante. O local da partida. Até mesmo o deslocamento pode influenciar no seu trabalho. Real. Ter conhecimento do tempo que você vai demorar para chegar e do local onde é, isso é muito importante. Sim, e também o local que você vai fazer o seu trabalho, vai desenvolver o seu trabalho dentro de campo, o seu posicionamento, o quanto você pode se movimentar dentro do gramado. O juiz da pênalti! Exatamente, conhecer o local que você vai fotografar, como vai estar o clima no dia que você vai fotografar, como é a questão do estádio, né? A proporção do estádio. Se você, por exemplo, vai fotografar um jogo profissional, né, Diego? Em questões de torcida, né? Como a distância da torcida pro campo de futebol, o local onde você vai ficar, se já é predeterminado, né, ou não. Sim, e em eventos grandes, normalmente você tem até briefing e locais escolhidos. Às vezes você não tem nem opção de local. Alan, Diego, mas isso aí é só para jogo profissional? Se eu for cobrir um grande campeonato, algo do tipo? De maneira alguma. Se você cobre jogos na várzea ou em um campeonato um pouco menor, óbvio que isso também tem um planejamento, também é feito em uma estrutura, né? Sim. E conhecer realmente como vai funcionar, qual é a distância para o campo, como funciona ali esse deslocamento, é importante também. Sim, uma coisa que eu sempre faço é chegar. Se você chegar num campeonato, procura o promotor do evento, pergunta a ele o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Normalmente em várzea e campeonatos menores, você pode se locomover com mais facilidade. Isso vai facilitar na tua fotografia. Você pode escolher o fundo ideal, você pode retirar uma coisa do fundo que pode vir a atrapalhar a sua fotografia. Exatamente, você pode pensar na sua fotografia um pouco mais livre. Até mesmo em campeonatos grandes aí, né? Às vezes o local é predeterminado. Às vezes pensa, putz, deve ser super fácil. Às vezes é até mais difícil de um campeonato de várzea, né? Por conta de ter a facilidade na várzea ali, né? Ou um jogo menor, de você poder se deslocar, escolher o ponto que você quer fotografar. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro e Libertadores são campeonatos que você é por ordem de chegada. Então você chega, marca o seu local e depois você vai desempenhar o seu trabalho, mas você tem que chegar o mais rápido possível e marcar o seu lugar, porque se você chegar e ficar conversando na sala de imprensa, fazendo uma coisa, você pode perder um local que vai facilitar a tua fotografia. Às vezes com uma tele maior, você vai ter que ficar mais de perto, perdendo fotos por causa de corte. Então conhecer o local que você vai fotografar se torna uma coisa muito importante. Você já está de casa já premeditando uma foto. Poxa, se você nunca fotografou em um estádio, né, no estádio que você está indo fotografar ou no campo que você está indo fotografar, pergunta para alguém que já foi, para ter conhecimento de luz,
né? Se você vai ter que sacrificar muito isso, se você vai ter que utilizar determinado equipamento, porque tem jogo aí que você praticamente no campo você pode usar uma 70-200, você só fotografa se estiver com uma tele ali, né, esforçando um pouco mais ou algo do tipo. Ainda mais no momento de pandemia, se você, dependendo da arquibancada, o local, você vai ter que usar muito crop na fotografia, você pode perder bastante fotos por isso. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser levado em conta. Sim. E outro ponto fundamental é conhecer sobre o campeonato. Sim, é muito importante. São diversas regras diferentes, diversos tipos de campeonato, então você tem que estar preparado. Sim, de fato. E como é uma regra aqui, né? Premeditar é o resultado de uma fotografia. Quando você conhece o campeonato, tá por dentro ali da classificação, de como tá a rodada, como tá a situação dos jogadores, situação do próprio time, né? Você compreende melhor sobre até mesmo expressões, o que você vai alcançar na fotografia. Sim, sim. Quem vai comemorar, o time que vai comemorar, aonde está a vibração, aonde está o desespero, entendeu? Então, tudo é expressão, tudo é fotografia. Sim, isso com certeza auxilia muito na forma que você vai trabalhar, nos seus momentos, né? Que não só dentro de campo, né? Com certeza os momentos até antes do jogo, você vai ter, em alguns momentos, alguma entrevista, né? Para o jogo, por conta de uma decisão, por conta de alguma coisa que está sendo programada para o jogo, o pós-jogo, né? Sobre troféu, se vai ter uma premiação ou se vai ter alguma eventualidade após o jogo. Isso é muito importante. Sim, o comportamento do juiz, se vai ter uma disputa de pênalti, você de repente precisa se deslocar até o local que vai ter a disputa de pênalti, como isso vai ser feito, se pode ser feito. Então, você conhecer as regras do campeonato é primordial. Também com relação a regras de campeonato influencia também na questão de equipamento, né? Muitas das vezes aí, só deixando como curiosidade também, tem campeonato que não, né, existem regras para câmera remota, né? Tem campeonatos que têm determinadas limitações aí que volta até ao primeiro tópico que nós comentamos, né, de deslocamento. Então, compreender sobre o desenrolar do campeonato é essencial. Sim, a gente, como um pequeno exemplo, a gente usa muita capa, mas às vezes, por chuva, a gente usa o guarda-chuva. E certos campeonatos, por exemplo, Libertadores e Sul-Americana, eles não permitem o uso de guarda-chuva. Então, você tem que se preparar para aquilo. Você tem que estar com uma capa, você tem que estar com o equipamento para proteger o seu laptop. Sim. E isso tudo vai influenciar na sua fotografia. Como isso pode influenciar na fotografia, né? Bom, um exemplo simples, né? Imagina, você chegou lá, começou a chover, né? Algo que nós já comentamos aí também no outro tema, né? O local da partida, você entender como vai ser o clima do dia e tudo mais. Você chegou lá, você está preparado para usar guarda-chuva e você está sem capa, né? E não pode usar guarda-chuva. Poxa, ali você já perdeu, cara. Você não vai ter foto, não vai ter cobertura, né? Com certeza. Conhecer sobre o campeonato é importante pra caramba. E agora, os times. Algo que não pode passar batido e é totalmente necessário estudar para compreender para onde que a sua lente vai estar apontada. A situação de cada time que vai fazer parte daquele espetáculo. Um pode estar para ser rebaixado, o outro pode estar para ser campeão. Então, tudo isso vai influenciar no comportamento dos jogadores dentro de campo. Exatamente, né? E o básico do básico é a escalação, né, cara? Sim. Compreender como o time tá agindo, né? Óbvio que às vezes é muito complicado, né? Você a cada jogo tá ali, né, apurando. Se você não é um cara que, por exemplo, eu, falando aqui particularmente, né? Eu não cubro só futebol, né? Tô até um bocado de tempinho sem cobrir futebol aí, mas eu não sou o cara que só cobre futebol. Tô ali no ciclismo, né? No basquete, em outros esportes aí. E não fico acompanhando só, né, campeonatos de futebol. E quando eu pego para acompanhar, uma parte que eu considero fundamental, o Diego me auxilia muito, é para pegar a escalação ali do time, para compreender como o time vai se movimentar dentro do campo, como está a formação dele, para entender como esse time pode se movimentar dentro de campo. Isso é fundamental. Sim, e às vezes uma foto pode fugir de você e ser a foto principal do time. Uma vez, um goleiro do Botafogo, se não me engano, foi expulso e saiu e chutou o VAR. Foi a foto do jogo, o cara chutando o VAR. E quem não estava prestando atenção e ligado naquilo não sabia que ele estava
vamos dar um exemplo, com raiva daquele VAR por causa que prejudicou o Botafogo no jogo, não teria acompanhado ele na saída. E compreender sobre a movimentação, né? Até, obviamente, premeditar já, né? Conhecendo aí o posicionamento do time em campo é essencial. Sim. No caso, até o Diego comentou aqui agora, compreender também a situação do time na mídia, né? O que está sendo noticiado aí dos jornais sobre o time, o que está sendo passado, isso para quem cobre, no caso, para fotojornalismo aí, né? Em partidas de futebol profissional, compreender como está o time na mídia também essencial, porque às vezes a foto do time em si, né, a narrativa daquele jogo, a foto que você vai construir não está dentro do campo, né, às vezes na lateral, ali no banco dos técnicos, né, ou está próximo à torcida, enfim. É bem importante, cara. Você tem que sempre estar ligado na situação, no que pode acontecer, no temperamento de cada time, vamos dizer, na situação de cada time. O time pode estar lá como líder e você olhar e falar, não, esse time aqui tá bem, eu vou cobrir só alegria. E ele está em crise, entendeu? Às vezes por política, então é bem importante esse tipo de estudo. Totalmente importante a gente estudar sobre isso. E isso não pode passar batido, porque às vezes um detalhe de uma notícia, a forma de compreender como o time vai se movimentar, dependendo da escalação, né? Por exemplo, chega um técnico novo que muda totalmente ali, ou organiza ou desorganiza aí o time, né? Compreender já isso, sabendo que houve uma alteração na escalação do time, pode fazer toda a diferença para sua fotografia. Ou até o comportamento dele pós-jogo, por exemplo. O time do Jesus, ele tinha um comportamento do pós-jogo que o Jesus obrigava todos eles a irem lá cumprimentar a torcida. E era uma foto bem importante. Se você não tivesse ligado nisso, você acabava o jogo, abaixava a cabeça para editar e os caras estavam na sua cara cumprimentando a torcida. Entendeu? Sim. Então é muito importante você estudar esse time. Verdade. Falando da várzea também, né, para não pensar aqui que isso só serve para futebol profissional, né, no caso dos times grandes. Na várzea aí compreender a movimentação de entrada do time. Por exemplo, você vai tá tendo um campeonato de bairro. E, poxa, se aquele time costuma reunir para orar antes do jogo, né? Sim, algumas dessas questões, isso, cara, rendem fotos absurdas. Inclusive em campeonatos universitários, cara, tem muito aquele negócio da apresentação junto à torcida, na hora que eles entram na enquadra ou no gramado, entendeu? Então é bem importante você saber isso, você perguntar. Você não vai ter informação nas grandes mídias, mas você pode perguntar para um treinador, sim, você pode perguntar para o organizador do evento, você pode perguntar para uma pessoa da torcida, entendeu? É estudo. Realmente, tudo isso que você vai somando tudo isso, né, num pacotinho de conhecimento e conteúdo para sua fotografia, cara, você já está preparado, você já premeditou aqui, 3 coisas que já pode levar a sua fotografia para um outro nível, né? A sua fotografia, você já está construindo aqui uma narrativa muito poderosa, né? Sim. Então, conhecer sobre os times é fundamental. Agora, uma parte também muito importante nesse estudo são os jogadores. Sim, sem dúvida, né, Diego? Você ainda mais pode falar, né, que você faz um trabalho para jogadores, né? Só cobrindo uma partida de futebol para jogadores. E que é uma fotografia que tem crescido cada vez mais aí, né? Que nós sempre estivemos acostumados a coberturas de uma partida com fotojornalismo, criando narrativas visuais do jogo em si, né? Sim. Agora tem muitos profissionais que trabalham contando a história do jogador em campo, de um jogador. Criando conteúdo somente para um jogador e você conta a história, pode contar a história do jogador todo. Desde o primeiro campeonato dele, de várzea, até o profissional, até ele ganhar uma Copa do Mundo. Isso é muito importante para a carreira dele. E o que a gente tem que colocar sempre que é importante para a carreira dele. Entendeu? Então você estudar o comportamento desse jogador é assim, de extrema necessidade. Sim, sem dúvida. Até para quem vai cobrir também para fotojornalismo, que está cobrindo o jogo no todo, né? Não fazendo especificamente para um jogador, que é o meu caso, né? Eu nunca trabalhei cobrindo para um jogador, como o Diego, né? Já fez aí para alguns jogadores, né? E eu cubro o jogo, mas compreender determinadas personalidades durante o jogo, por exemplo, uma eventual comemoração, compreender como aquele jogador comemora durante
a comemoração do gol, como ele reage às vezes para uma reclamação durante um encontrão, já ter algumas informações dessas do tipo, né? Alguns nomes ali, as palavras-chave do saber jogo. que um jogador é mais estourado, saber que um jogador é mais explosivo, Já saber fica que um preparado. jogador às vezes ele comemora 3, 4 vezes o mesmo gol. Tem jogadores assim, e você tem que estar pronto para isso. Você não pode, às vezes, até por uma limitação do teu equipamento, largar o dedo na primeira comemoração que ele fizer, e daqui a pouco ele está fazendo outra, e você está com o teu gol cheio. Sim, já teve casos, por exemplo, de eu saber que um jogador tinha uma determinada reação, por exemplo, o Gabigol, né? Que ele nem participou da assistência do lance, nem nada, mas, poxa, ele tava num canto aqui assim, ele nem tinha participado no momento, mas não rolou, cara, o gol. E a expressão dele falava muito, cara. Eu sabia que ele ficava indignado, tinha ficado naquele campeonato específico, ainda foi o campeonato brasileiro. Eu costumo falar que você já garante a derrota, né? Já garante a desgraça, né? Você já tem ali pelo menos um resultado, né? Uma imagem para mandar. Se o time vai ganhar ou perder, você já tem uma expressão, né? Então, conhecer um pouco dessa particularidade de cada jogador ali, pelo menos os nomes principais de onde você está atuando, isso no caso do futebol profissional, né? É muito importante. Sim, um goleiro que entra em campo, se abaixa para rezar, demonstrar sua fé ali antes do jogo. Um jogador que durante a formação lá para cantar o hino costuma cumprimentar uma pessoa, e às vezes aquele cumprimento é uma foto muito legal, entendeu? Eu já peguei algumas vezes o Gerson, tem até no meu Instagram para quem quiser ver, ele sempre cumprimentava uma pessoa e sempre dava uma piscadinha. E é uma foto diferente, é uma foto que rende, entendeu? Compreender esse comportamento Sim. Traz um diferencialzinho, né? Isso falando do futebol profissional, agora falando de outras categorias, né? Na várzea, você também, quando você está fazendo uma cobertura para um jogador, é a mesma linha praticamente. Sim. É compreender, é conversar, como tem esse acesso, né? Você chegar lá, conversar com o jogador, perguntar se ele faz alguma coisa, né? Antes de entrar em campo. Ou simplesmente, cara, observar o jogo dele, né? Observar às vezes a rede social dele para ver se já tem alguma foto de expressão ou algo do tipo. Isso gera um resultadozinho diferente aí. Esse tipo de estudo, às vezes, na base é um pouco mais difícil. Mas você, por observação, você pode pegar. Você sabe que esse cara, tipo, para o jogo, qualquer parada de jogo, ele pega e joga uma garrafa d'água na cabeça. Pô, isso é uma foto muito bonita. E aí você, na próxima parada, você já vai procurar ele. Fora que Várzea também tem família perto ali, né, cara? Você às vezes tem amigos, familiares, às vezes tem uma torcida diferente ali que também dá uma temperada ali no jogo e isso gera um resultado fotográfico realmente diferente. E o ideal é você já se posicionar para aquilo. Já que você sabe que a família dos jogadores estão todos num lugar, se posiciona perto, às vezes até na frente, que você vai pegar a comemoração deles vindo com certeza para os familiares. Isso funciona tanto no profissional, como já teve histórias de outros fotógrafos contando sobre até o Neymar, e como funciona na várzea, entendeu? Então é estudo de cada jogador. Realmente, também, obviamente, aí, como nós comentamos na questão dos times, né, compreender a situação na mídia também, daquele jogador, né, como está a situação deles, mas para quem vai cobrir fotojornalismo, né, para fotojornalismo, para agências e tal, compreender como está a situação dele também nas mídias, né, é muito importante. Porque às vezes a sua foto está num gesto, às vezes a sua foto está num olhar, está numa interação, está num momento de movimento do corpo dele, está no encontrão, está num lance. Se é um cara que, poxa, você está vendo que nas notícias falam muito sobre ele, sobre escanteio, né? Um cara que, poxa, está se destacando, né? Tanto no chute quanto no cabeceio, ele está se destacando. É uma foto que tá no lance, né? Tá numa jogada. Sim, então, às vezes compreender é muito bom. Às vezes um detalhe na chuteira, cara. Tem jogador que bota o nome na chuteira dos filhos, da mãe, do pai. Às vezes um detalhe que você pode ter visto na mídia social, Tatuagem, né? Tatuagens. São coisas bem importantes. O cara fez uma tatuagem, você viu que ele postou uma tatuagem, ele compreendeu sobre aquilo, viu que tem uma questão emocional, uma mídia ou outra divulgou, você fazer foto daquela tatuagem ali, é importante também. Principalmente, né? Para foto de atleta. Se você está trabalhando com um atleta, o cara tá ali pronto para aquilo, cara. Ele quer aquele diferencial. Porque senão ele consegue a foto da comemoração dele no fotógrafo do clube.
mas ele nunca vai conseguir aquele closezinho na chuteira dele, aquele detalhe da tatuagem que ele fez semana passada. Isso aí ele não vai conseguir no fotógrafo de clube, dificilmente. Mas a comemoração todo mundo tem, entendeu? E aí você tem um diferencial na tua fotografia. Exatamente. Isso vai trazendo um diferencial para sua foto. Para quem, no caso, trabalha com fotojornalismo e freelancer, que é vendendo imagens, tem um diferencial a mais, né? Para quem trabalha exclusivo para um jogador, também tem um grande diferencial, uma temperada a mais aí na hora de realizar essa imagem. Sim, estudo de jogadores, cara, é bem importante, não é difícil de fazer. Imagino que muita gente deve estar se perguntando aqui, caraca, é muita coisa, eu vou ter que então olhar Instagram, eu vou ter que olhar, antes de ir pro jogo eu tenho que olhar Instagram de cada jogador, eu tenho que olhar cada coisa. Não, pera lá, isso aqui é uma recomendação para ir de maneira natural, você ir agregando, ir se informando com as pessoas certas, né? Eventualmente, quando eu vou para um jogo, eu pergunto para quem tá ligadaço ali já acompanhando, aí, aconteceu alguma coisa? Eu acompanho ali as redes sociais, isso já de normal meu, né? Dos jogadores para ver se tá rolando alguma coisa, para eu já ir com essa mentalidade pronta, preparado para isso. Mas com certeza vai ser um diferencial você se informar de tudo isso. Sem dúvida. Se você consegue, tá com tempo para isso, busca essas informações. E agora o bônus, o extracampo. Muito boa essa parte, hein? Bastante. Essa é interessante pra caramba. Particularmente aí é uma parte que é a primeira que eu estudo. Até antes mesmo de tudo isso aí. Não que a gente tenha colocado em ordem cronológica aqui, mas é a primeira que eu estudo. Eu, como já tive muita vivência de futebol, cara, então eu acabo já sabendo muita coisa pela minha interação mesmo já nas mídias sociais. É verdade. O Diego, você foi de torcida, né, cara? Você participou ali dessa cultura, né? Vamos definir aqui, né? O que seria o extracampo? Extracampo, isso é muito importante para quem faz fotojornalismo, mas não descarta para quem faz exclusivo, porque isso influencia no jogador, às vezes, diretamente, né? É basicamente influências culturais, sociais e ocasiões que aconteceram ao redor do time que influenciam no jogo, influenciam na movimentação da torcida, influenciam no aspecto geral de uma partida. Sim, às vezes um protesto de uma torcida, uma coisa que muita gente vê como uma coisa boba, às vezes como errada, uma torcida botar uma faixa de cabeça para baixo. Não, aquilo não está errado, aquilo ali é um protesto da torcida. Então, se você estudar um pouquinho, conversar, perguntar a outros torcedores, cara, se você não é entendido de futebol, se você não vivencia o futebol, pergunta, conversa, isso tudo vai ser vão te passar facilmente. E como outras coisas, como mosaico, que você tem que estar preparado para fazer uma foto, como bandeiras, como bandeirões. Então é o extracampo que rende muitas fotos. Realmente, cara. Eu particularmente não tive essa vivência que o Diego teve como torcedor, né? Como parte da torcida ali. Então não me dedico muito a estudar, mas eu digo que é a minha parte favorita porque tem uma fotografia ali diferente, né? É praticamente a fotografia que tá fora de campo, né? Tá ali na torcida, tá ao redor da torcida. É uma interação diferente que influencia diretamente no campo também. Então, quando você se dispõe a contar uma história, compreender esse aspecto cultural de história de uma torcida, história de um time de futebol, né? A influência cultural que tem, né? Exemplo aí, né? Quando a gente estuda sobre o Vasco, que teve ocasiões aí com relação a racismo, né? O Vasco ele tem uma história muito forte, né? Até aprendi isso com o Mano de Crã, né, cara? Um amigo nosso que me explicou muito sobre isso. E, cara, já despertou um outro olhar para minha fotografia com relação à história do Vasco. Vou dar um exemplo. A gente às vezes está no início da partida e do nada todos os jogadores se ajoelham e levantam um braço. Se você não está inteirado nessas causas, você pode não saber o que é aquele gesto. E o muito importante é você saber legendar essa foto para enviar, porque simplesmente a foto não vai contar toda a história. Às vezes o próprio editor pode receber e não saber o que significa aquilo por não estar inteirado naquela causa. A gente tem que estar preparado para a legenda, cara, para estar informado o suficiente porque a imagem ela é descritiva, né? A legenda é determinante, né?
Então a gente tem que estar com o conhecimento necessário com relação à causa para botar a legenda correta. Para quem ficou um pouquinho perdido aqui quando a gente menciona a questão de legenda, É assunto para outro vídeo. é um assunto para outro vídeo, mas é muito certeza. interessante, é um assunto que rende, cara, tem muito aí pano pra manga, cara, porque realmente é um assunto muito importante. E, bom, como eu disse, né, tem que estudar para ter esse conhecimento cultural a respeito do futebol, as influências sociais que estão acontecendo agora, que já ocorreram, né, que o time carrega uma marca, né, o torcedor carrega uma marca com ele. Então você vai achar muitas das vezes a foto do jogo na torcida, na bandeira, como você mencionou, né? Numa plaquinha. Numa plaquinha, exatamente, né, cara? Todo mundo vê a febre, né? Do Gabigol. Uma coisa que viralizou, porque hoje em dia a cultura ela não está só nos livros, né? A informação não está só nas revistas antigas, nos jornais antigos. Tá na rede social, né? Hoje em dia muita coisa viraliza, algumas coisas viram meme, que acabam se tornando questões culturais também, né? E a o Brasil velocidade é absurda. Sim, cara, o Brasil é muito conhecido por fazer muitos memes no futebol e tal, e conhecer um pouquinho sobre isso também, que já se tornou parte cultural, né? Essa brincadeira, a questão da rivalidade também, que em si tem as suas influências sociais e culturais no meio do futebol. Conhecer um pouco disso também é necessário, porque você pode alcançar uma fotografia poderosa, você pode alcançar a fotografia do jogo, uma fotografia que resume o jogo, às vezes está na torcida, e quando você vai criar um storytelling aí, né, você vai criar a sua linha do tempo aí de história de um jogo, você fica muito mais rico. Né? A linha editorial completa, né, cara? Você é um complemento, mas como pode ser uma foto principal. Então você tem que estudar tudo, um protesto, uma manifestação da torcida, tudo isso influencia no jogo. Tem atitudes aí, né, que às vezes uma pauta de futebol, às vezes não tá só na partida também, né? Às vezes tá numa manifestação na porta do CT de algum time, né? Mas enfim, voltando aqui para a partida, comentando sobre a várzea. A várzea eu acho que poderia até reter, né, cara? Porque a várzea é rica nisso, né, cara? A torcida é muito expressiva, é muito participante. Então... Engraçado, esses dias a gente até comentou, a gente estava indo para cobrir um evento, uma corrida, cara, no interior do Rio, que a gente passou por dentro, foi de Volta Redonda, né? Sim. Tava rolando uma partidinha de futebol, cara, assim, de bairro. Tinha uma galera em volta, a gente já pensou assim, putz, cara, aconteceu alguma coisa ali, vamos ver. Quando chegou perto, assim, cara, Campeonato local, cara. Campeonato local, a galera vibrando, churrasquinho, é cultural, cara. Então, pô, imagina, você já pensa logo, né? Putz, aqui uma foto desse cara aqui fazendo um churrasquinho com, putz, o campo aqui no fundo e tal. O fundo cara, rolando. É fotografia, é cultura, né? Então, você carrega uma linguagem. Pô, às vezes você... Óbvio que quando a gente cobre, né, foi até algo que a gente deveria ter comentado aqui nos jogadores, é que o jogador na várzea, ele quer se enxergar como um profissional, né? Então, às vezes a gente esquece... e fica só focando aqui, não, fazer uma foto closada, fechadinha e tal, igual a dos caras lá no campeonato e tal, bem closezão de 400 aqui, mas às vezes a foto tá ao redor, tá numa história, às vezes tá tipo num churrasco ali que, pô, a galera batalhou pra estar ali, chega junto no final de semana, às vezes a foto tá na comunidade atrás e rolando o campeonato por estar sem torcida. Exatamente. Como a foto de um amigo nosso, que já foi até citado aqui, o Dicran. O Dicran, citando aí de novo o Mano Dicran, cara, ele fez uma foto absurda, porque entende dessa cultura, sabe? Ele vive essa cultura. Então, é muito potente você aplicar a sua cultura e seu conhecimento a respeito de um time, da história, do contexto social, para aplicar na fotografia. É simples, cara. O conhecimento do que está acontecendo ali vai te diferenciar. Vai diferenciar a tua fotografia. Simples. Muito bom. A conta é simples. Exatamente. Bom, acho que a gente já comentou bastante coisa aqui, né? Sim. Então, bom, galera, é simples. É uma receita. Nós comentamos algumas coisas aqui que nós levamos como influência para a nossa fotografia no futebol, né? Poxa, é uma conta simples, é só somar tudo isso, bota tudo isso num pacotinho, né? Junta tudo aqui, cara, junta dentro de um pacotinho, não deixa faltar nada. Ah, putz, eu botei aqui jogadores, time, eu estudei sobre a casa, mas esqueci a questão social. Agora, putz,
junta tudo, cara. Não deixa fugir nada disso, porque tudo isso aqui é um diferencial que vai levar a fotografia a um nível Pra outro exponencial. nível, cara. É outro nível. É outro patamar aí de fotografia, cara. É bem importante, cara. A gente brinca muitas vezes, mas a gente vive o futebol. Então, pra gente é um pouco mais fácil isso. Mas pra quem não vive e quer trabalhar no futebol, isso pode ser um pouco mais difícil. Mas se você juntar um pouquinho de cada coisa, a tua foto vai ser muito mais diferenciada que a pessoa que caiu ali de paraquedas e simplesmente quer fazer foto. Não vai se sentir perdido, não vai saber sobre comportamento, não vai saber o que é aquele time, não vai saber sobre placar. É simples. Precisa desse diferencial. Sim. Bom, eu particularmente aqui, como o Diego mencionou, ele viveu o futebol por completo, a vida dele, né, praticamente dedicada a essa paixão. No meu caso é o ciclismo. Hoje nós comentamos sobre como estudar para uma partida de futebol, mas pretendemos voltar com esse formato aqui, né, mais vezes para comentar sobre outros esportes que nós temos vivência também e proximidade. E no meu caso, eu vivi no mundo das duas rodas, então a gente pode comentar que o Diego tem muita experiência também no ciclismo. Se você gostou desse formato que nós fizemos aqui de conversa, né, trazendo esse conteúdo aqui esmiuçado para vocês, se você acompanha aqui até o final... Um vídeo até um pouquinho mais longo, mas vale a pena ficar até o final. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixa aqui seu comentário para a gente saber o que você achou, né? O like também, porque ajuda muito a gente. Compartilha com o teu amigo também que está iniciando aí no futebol, quer seguir carreira na cobertura de futebol, né? E, cara, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Muito mesmo. Tamo junto.